Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse podcast integra o projeto de conclusão do curso apresentado ao Instituto Singularidades, como requisito à obtenção do título Especialista em Metodologias Ativas e Práticas Inovadoras, e tem como foco a educomunicação e os direitos humanos. A orientadora do projeto é a professora e educomunicadora Verônica Canatá. Eu sou Débora Morim Radanovitsky, autora do projeto, educomunicadora e host desse programa. Tendo como alicerce de pensamento a comunicação como direito humano universal e a educação como local de apropriação desse recurso, a educomunicação se torna, assim, um referencial essencial para o educador. Mas vamos começar do começo. O que é essa tal educomunicação? O educomunicador Adriano Leonel vai contar pra gente. A gente entende educomunicação com esse nome a partir de meados da década de 90, que foi quando o NCE, que é o Núcleo de Comunicação e Educação da ECA USP, ele fez a sua pesquisa fundante, né? A pesquisa que foi a ressignificação desse termo para o que a gente entende hoje. Nessa pesquisa, eles mapearam pela América Latina profissionais que estavam trabalhando com atividades que envolviam a comunicação e a educação. E não necessariamente eram pessoas que se entendiam educomunicadoras, mas eram pessoas que trabalhavam, pessoas da educação que trabalhavam com comunicação ou pessoas da comunicação que estavam trabalhando com educação. E aí sempre com um olhar bastante crítico e pensando em um entendimento de como essas áreas elas podem se ajudar, como que elas interagem, como que essa interface ela funciona, né? Se na década de 90 é quando a gente dá esse nome, a gente começa a conhecer por esse nome, por meio da pesquisa do NCE, na figura principalmente do professor Ismar Soares. Desde a década de 60 e de 70, a educomunicação ela já está enraizada em territórios latino-americanos, principalmente em países que sofriam com ditaduras. No começo, tinha uma questão muito forte de alfabetização midiática, que era você entender e se proteger da mídia. Pensar como que a televisão era usada, como que o jornal era usado, e entendendo isso você conseguia entender quais eram as intenções por trás, quais eram as intencionalidades, qual era o jogo político que estava sendo feito naquilo lá. Hoje essa parte ela ainda é uma parte bastante importante da comunicação, mas não só. Hoje em dia a gente tem olhado bastante para a questão de produção de conteúdo e de como com isso você consegue intervir no meio, como que você consegue mudança da sociedade a partir dessa produção de conteúdo. Além dessa questão da produção de conteúdo, que é bastante importante hoje em dia, que foi facilitada por causa das revoluções tecnológicas, então antigamente você precisava ter um gravador, uma câmera profissional. Hoje em dia com o smartphone esses recursos eles se tornaram bastante mais acessíveis para a população. Então além dessa produção de conteúdo, a educomunicação, e isso o professor Ismar falou numa aula que eu tive com ele na minha graduação, ela busca a equidade das relações humanas. Então, para você fazer educomunicação, você não precisa simplesmente de tecnologia. Tecnologia ajuda, mas ela é uma ferramenta. Você pode buscar essa equidade nas relações, na comunicação, de diversas formas diferentes. Então, uma maneira que você organiza a sua sala de aula, a maneira que você escuta os seus jovens, as suas crianças, e como vocês conseguem pensar junto em propostas de mudanças, isso pode ser chamado de educomunicação também. Mas agora falando ainda nessa sociedade mediatizada que a gente gente tem essas ferramentas de vídeo na internet que algumas pessoas já estão utilizando muito bem. Então a gente tem youtubers, a gente tem vloggers que estão se tornando grandes personalidades políticas, elas estão influenciando bastante pessoas. E se lá na década de 60 e 70 a gente estava olhando para a televisão, hoje em dia a gente precisa olhar também não só para os youtubers, mas para a própria ferramenta. Como que funciona, como que um vídeo se propaga, como que uma notícia ela anda pela sociedade por meio dos aplicativos de mensagem. Então é o WhatsApp, é o Zap Zap, são as correntes, são as fake news. Tudo isso são coisas que são muito novas e a gente da educomunicação, a gente tem parado e olhado bastante para elas, porque isso está movendo a sociedade hoje em dia, tanto politicamente quanto socialmente. E quando a gente coloca as pessoas, e aí principalmente os jovens e as crianças, para fazer essa produção, e pode ser produção de meme, pode ser produção de vlog, pode ser produção de
de vídeo, de jornal, eles entendem como isso é feito. E eles entendendo como que essa comunicação ela é feita, eles sabem decifrar aquilo que chega para eles, porque eles já tiveram que criar. Então, a partir do momento que você faz o seu planejamento, que você cria, que você vincula, você sabe decifrar quando chega para você também. Então, esses jovens eles acabam ficando bastante mais críticos com aquilo que chega para eles e entendendo também a responsabilidade que você tem quando você se coloca como um produtor de conteúdo, porque você sabe que aquilo não é mais apenas uma opinião que você está dando para o seu colega que está sentado do seu lado. A partir do momento que você coloca isso na internet, isso tem um potencial muito grande de chegar a muitas pessoas. Então, para trazer um pouco mais para o nosso cotidiano, deixa eu usar um exemplo mais prático. A gente tem sofrido bastante com as fake news, né? Essas notícias falsas que circulam principalmente nos grupos de WhatsApp e nos comunicadores instantâneos. Quando um jovem que já trabalhou com construção de notícias, recebe uma dessas notícias falsas, ele consegue decodificar o que está nela. Então ele olha se eles usaram a pirâmide correta, se eles colocaram o que, quem, quando, onde, como, porquê, se foram atrás das fontes, se as notícias que estão falando ali, elas se comprovam em outros lugares, se essa mesma notícia ela foi vinculada em outros lugares, porque tudo isso são questões que são importantes na hora de você criar uma notícia. Se esses jovens eles já criaram, eles vão conseguir ler melhor o que chega para eles. E isso é muito importante porque a partir do momento em que esses jovens eles são impactados com isso, eles acabam ressoando. Então, essa mesma forma de ler notícia, ela acaba indo para a mesa do jantar, na sala deles, conversando com os pais. Então, a gente acaba se protegendo também enquanto sociedade deste caso, a partir de um tipo de trabalho, que é um trabalho de educomunicação que a gente pode levar para as nossas salas de aula, por exemplo. Beleza. Entendemos o que é a chamada Educom. E os direitos humanos? Vale ressaltar que, por mais que a gente acredite que os conheça, é importante lembrar que em um mundo com cada vez mais interações virtuais, processos de desumanização acabam por ser percebidos. E é aí que emerge a importância de relembrarmos o que são os direitos humanos. E para isso a advogada, especialista no assunto, Júlia Mancini, vai contar pra gente como eles surgiram, o que defendem e qual a sua importância. Então, os direitos humanos são aquela coisa que todo mundo fala sobre, mas ninguém está muito certo da definição, que é o que fazer com eles. Os direitos humanos são todos direitos e liberdades básicas considerados fundamentais para a dignidade. Eles devem ser garantidos a todos os cidadãos, de qualquer parte do mundo e sem qualquer tipo de discriminação, como cor, religião, nacionalidade, gênero, orientação sexual e política. As principais garantias dos direitos humanos são a função de garantir a dignidade de todas as pessoas, como mencionado antes, a universalidade, o que significa que eles são válidos para todas as pessoas, sem qualquer tipo de discriminação ou diferenciação. Eles também são relacionados entre si, o que significa que todos os direitos humanos devem ser aplicados igualmente e a falta de um direito pode afetar dos outros. São indisponíveis, o que significa que uma pessoa não pode abrir mão do seu direito, e imprescritíveis, que significa que os direitos humanos não têm prazo e não perdem a validade, eles sempre vão existir. Na história, as primeiras declarações de direitos humanos aconteceram após revoluções nas quais as pessoas percebiam que possuíam mais direitos do que a situação em que se encontravam. E exemplos disso são a Declaração de Direitos de Virgínia, nos Estados Unidos, em 1776, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, na França. A primeira Declaração Internacional de Direitos Humanos aconteceu após a criação da ONU, que contextualmente surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Então, em 1948, a ONU aprovou a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, em 1966, criou mais 2 documentos, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Todos os países do mundo concordaram em seguir esses instrumentos internacionais. No Brasil, a gente pode encontrar os direitos humanos na nossa Constituição Federal, desde o primeiro artigo, que garante a dignidade da pessoa humana, no artigo 5º, onde há uma vasta lista de direitos, incluindo o direito à livre expressão da atividade de comunicação, e no artigo 6º e 7º, que são os direitos sociais, como a educação, a saúde, o trabalho, e espalhado em vários outros artigos também na Constituição. Eu quero finalizar com uma observação de que alguns estudiosos classificam os direitos humanos em 2 categorias: direitos negativos e direitos positivos. Direitos negativos são direitos que você e o Estado só precisam se abster de violar, como o direito à vida. Eu me abstenho de ameaçar ou tirar a vida de uma pessoa e esse direito está cumprido.
E os direitos positivos são direitos que você e o Estado precisam agir para garantir, como o direito à educação, onde é necessário criar escolas, conteúdos, educar professores e criar condições de acesso a essas escolas. Há muitas nuances nessa classificação, mas eu acredito que o importante é reforçar que os direitos humanos não são só garantias mortas na letra do papel, que você só pode exigir depois que forem violadas, mas também são garantias de uma obrigação ativa de criar e assegurar a existência de acesso a condições a esses direitos. Assim, é importante que as pessoas tenham acesso à informação e educação de uma forma humanizada do que são os direitos humanos, como exigi-los em um contexto pessoal e social. Parece tudo bem justo e lógico, não? Porém, tem-se percebido cada vez mais a desapropriação desses direitos como realmente humanos e universais. Douglas de Oliveira Calisto, jornalista e mestre em Ciência da Comunicação pela ECA USP, diz que é necessária uma nova perspectiva para os movimentos de ensino-aprendizagem, explorando fenômenos do cyberespaço em sua mais ampla dimensão, com a compreensão dinâmica das mensagens e informações embutidas em tais recursos. A velocidade de circulação da informação compromete o tempo e espaço para reflexões, o que é substancial para a formação de cidadãos. Sem a devida mediação e compreensão da circulação nos mais diversos conteúdos da internet, os fenômenos de aceleração temporal podem impedir que exploremos todas as potencialidades das tecnologias digitais. E é aí que a educomunicação volta ao nosso foco. Pensando nessa lógica, utilizar dos próprios espaços midiáticos, em especial os digitais, para a disseminação e reapropriação dos valores dos direitos humanos universais se torna não só lógico, mas estratégico. Tomar o espaço midiático com cidadãos e conteúdos éticos e responsáveis é dever de todos, em especial dos educadores. Pensando nesses novos espaços, cabe uma reflexão acerca da importância da regulamentação da liberdade na rede. O direito à comunicação, bem como a liberdade de expressão, está relacionada com limites à extensão da divulgação de ideias definidos pela lei ou pela tradição de uma sociedade. Segundo Sérgio Amadeu da Silveira, doutor em Ciências Sociais pela USP, a rede foi criada a partir da lógica da liberdade prévia e não da necessidade de permissão, seja do Estado, seja de quaisquer corporações essenciais para o seu funcionamento. Entretanto, a Constituição brasileira proíbe o anonimato de se expressar, ou seja, a liberdade de fala só é legal e ampla para quem for civilmente identificado. Em 2018, o Estado de São Paulo publicou um documento, o Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos. A educomunicadora Verônica Canatá viu de perto a elaboração deste documento. Em 2017, eu tive o privilégio de acompanhar as primeiras discussões de um grupo de pesquisadores do NCE e da ABP Educom, que escreveram o eixo Educomunicação, Educação e Mídia no Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos. O grupo foi coordenado pelo professor Ismar Soares, presidente da ABP Educom, pela Maria Heder, vice-presidente da ABP Educom, e também pelo professor Claudemir Viana, do NCE da USP. O grupo contou com a participação de alunos da licenciatura de Educomunicação, com a participação de alunos de outras instituições, de pesquisadores, de educadores e também da participação do grupo da Janaína Abreu, do Instituto Paulo Freire e demais representantes da sociedade civil. A grande contribuição do grupo para esse eixo foi ampliar a perspectiva reflexiva da relação entre a mídia e os direitos humanos, pensando de uma forma mais ampla e promovendo a reflexão do quanto é importante a gente assumir um compromisso para olhar para uma questão tão importante que é a preservação dos direitos humanos enquanto direito. O direito à mídia é um direito, a comunicação é um direito. Ter senso crítico e poder fazer reflexões sobre aquilo que você consome, sobre aquilo que você produz, também é um direito. O plano tem como uma de suas principais frentes a educomunicação, que traz como diretrizes assumir a comunicação como um direito humano fundamental, a promoção dos direitos humanos por meio da mídia, a inserção nos processos educativos de práticas educomunicativas pelos direitos humanos, a qualificação dos profissionais da comunicação e da informação em direitos humanos e a criação e implementação de políticas públicas de formação em direitos humanos na perspectiva da relação educação e mídia. E é nessa última diretriz que esse programa se encaixa.
Afinal, mídias podem e devem, uma vez que permeiam a essência do ser humano do século XXI, humanizar e conscientizar. Sendo utilizados de maneira responsável e com objetivos assertivos de promoção de debates, apropriação e vivência, com protagonismo de produção de conteúdo, não apenas se cumpre o papel da educação enquanto direito humano universal, mas torna-se essa educação um efetivo canal do conhecimento e humanização do ser humano. Para concluir, a professora Verônica Canatá retoma a relação entre comunicação e direitos humanos dentro da sala de aula. Quando eu olho para o potencial da educomunicação, para esse paradigma teórico e prático que coloca a comunicação dentro da sala de aula como um grande potencializador para que os alunos tenham um senso crítico sobre aquilo que eles produzem, sobre aquilo que eles consomem, proporcionando ao professor repensar sua prática e criar espaços mais dialógicos, que ele possa elaborar sequências didáticas de intervenção social, favorecendo o protagonismo juvenil. Tudo isso traz ao professor não só repertório, mas um encorajamento de pensar a questão dos direitos humanos, que é emergencial para essa era, e assim como Paulo Freire já disse há tanto tempo, que a esperança precisa fazer parte da gente como o ar que a gente respira. Não haverá humanidade se a gente não olhar para essa questão emergencial de preservar direitos tão básicos como, por exemplo, o direito à comunicação de uma forma respeitosa e menos manipuladora. E com esse conceito, chegamos ao final desse programa. Obrigada por me acompanhar nessa jornada e vamos sempre juntos, afinal, já disse Paulo Freire, ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo.